Quando Jesus estava aqui no ministério dele terreno, ele estava aqui na terra, ensinando, pregando, curando, libertando, expelindo demônios. Lembra? Ele estava aqui. As pessoas que estavam ali, todas conheciam a Deus. Por que conheciam a Deus? Porque tinham na presença de Jesus, especialmente. Ele estava ali. Ele andou com os discípulos, ele comeu, ele bebeu, ele chorou, se alegrou, ele dormiu, ele orava. Tudo em uma pessoa. Só que ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Ele era a imagem exata do ser de Deus. E ele era 100% homem. Porque tudo que nós passamos, ele passava também. Ele se afligia, se entristecia, se alegrava, ficava aflito. Então Jesus, homem, Jesus, Deus. Só que Jesus veio cumprir um propósito. Qual foi o propósito dele? Veio salvar a humanidade do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E agora, Jesus está aqui? Como Jesus está aqui? Através do Espírito Santo. Ele está aqui como pessoa. Não posso pegar nele, mas eu posso sentir, crer, ter essa certeza de que ele está aqui. Amém? Muitas vezes você vai na casa de alguém, chega na porta, você vê os movimentos lá, a luz acesa. Quando a gente passa na casa de Moreno, sabe ou não se ele está dentro de casa? Se estiver cheirando um cheiro de feijão, a gente sabe, Moreno está cozinhando feijão. Sabe ou não sabe? Sabe. Não é? Mas a gente vê ele lá dentro de casa. É? Vê a chuveiro saindo, agora tem chuveiro elétrico na casa dele. Olha, está lá tomando banho. É, não é? Então, a gente sabe quando a pessoa está dentro de casa. A mesma coisa, Jesus está aqui. Amém? Amém. Você está vendo Jesus? Não, mas você está vendo o trabalhar de Jesus. Amém. Está vendo o Espírito Santo que habita em nós. As palavras que eu vos falo não vêm de mim mesmo, mas do meu Pai. E vamos abrir em João 16. Até o versículo 7. Diz assim: eu lhes tenho dito isto para que vocês não venham a tropeçar, ou seja, que vocês não venham a se escandalizar. Jesus avisou antes. Amém? Amém. Para quê? Porque ele sabia que se fizesse de surpresa, eles iam, ninguém me avisou nada, e ia tropeçar, se escandalizar, se surpreender. Eu lhes tenho dito isso. Ele não disse uma vez, ele disse, eu tenho dito isso, eu estou dizendo a vocês o tempo todo, para que vocês não venham a tropeçar. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Lembra? Ele está falando dele mesmo, mas falando também dos discípulos que morreram. Lembra de Paulo, o apóstolo, antes de converter? Ele matava os cristãos em nome de Deus. Jesus já está avisando, não se escandalizem. Virá o tempo quando quem matar vocês vai pensar que está prestando culto a Deus. Verso 3: farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Está vendo? Quando a gente não conhece a Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo, o culto que a gente presta é culto de engano, que a gente pode até matar em nome de Deus, pensando que está prestando culto a Deus, e não é. Jesus está avisando, cuidado, vai vir esse tempo, não se escandalizem. E de fato aconteceu, muitos cristãos foram mortos, e muitos cristãos estão sendo mortos ao redor do mundo,
sendo perseguidos até a morte, presos, chicoteados. Se você ler, eu visitar um site chamado Portas Abertas, você vai se tremer, porque há muito assassinato de cristãos por aí pelo mundo afora. E graças a Deus aqui no Brasil não tem isso. É bênção, né? Ninguém sabe se isso vai virar a acontecer, mas do jeito que as coisas estão indo, sei não, viu? A gente não sabe. Farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isso a vocês para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Aqui ele já estava voltando para o Pai. Vocês estavam me vendo, então não precisava falar, mas agora eu preciso falar com vocês. Agora, verso 5: agora que eu vou para aquele que me enviou, ou seja, estou voltando para o Pai, nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou? Você não tem curiosidade não? Você vai para onde, Senhor? Vocês não me perguntam? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, porque Jesus era muito amado. Os discípulos amavam Jesus, mas era um amor, um apego, uma paixão louca por Jesus, um amor verdadeiro, de paixão, que eles não admitiam perder Jesus. Eles amavam, eles gostavam, eles adoravam Jesus. Jesus era a melhor coisa que existia na vida. Para você, ainda é? Amém? Então, meus queridos, eles encheram o coração de tristeza. Aí Jesus vem com esta palavra agora, que é uma palavra de consolo. Qual é o papel da igreja? Ser consolo uns para os outros. Então eu queria trazer nesta noite aqui uma palavra de consolo para vocês. Amém. Essa palavra não é minha, é de Jesus para você. Receba em nome de Jesus essa palavra, para você não ficar aqui buscando uma religiosidade que não vai dar em nada, uma religiosidade rasteira. Mas não é porque você é ruim, não é porque você é má, é porque você não sabe, você não conhece, e está arriscado você fazer algo terrível em nome de Deus, porque não conhece verdadeiramente o Pai nem o Filho. Mas Jesus tem uma palavra de consolo para você nessa noite. Ele está dizendo assim: mas eu lhe afirmo, eu estou dizendo a vocês com certeza. Jesus não era alguém que se falava sem saber o que estava falando. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então ele está dizendo: eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Amém? Conselheiro aqui com letra maiúscula, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que foi e veio habitar em nós. O Espírito do Cristo, o Espírito de Deus veio habitar em nós. Será que você não tem paixão por isso, por essa pessoa que habita dentro de você? É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, e você vai ficar como aqui? Sem Deus, sem Jesus, sem o meu Espírito. É melhor que eu vá.
Mas se eu for, eu o enviarei. Quem enviou o Espírito? O próprio Deus, o próprio Cristo, o Pai e o Filho enviaram o seu Espírito para habitar em nós. Amém, queridos? Eu afirmo isso para vocês, que essa noite é um divisor de água na sua vida cristã, na sua caminhada com Jesus, porque você carrega dentro de você uma pessoa que você ainda não conhece. Você sabe que está aí, que lhe disseram, porque tem vestígios. Lembra? Moreno está em casa, olha o cheiro de feijão. Olha, o chuveiro elétrico está ligado, tem luz acesa lá dentro. Olha, eu estou vendo as panelas por aí. A televisão está ligada, mas você está do lado de fora. Você está do lado de... E agora que ele fez um muro alto, agora aqui está praia. Está mais difícil, né, irmão? Quem mandou você fazer aquele murão? Ele mandou. Então, queridos, essa pessoa que está dentro de você é Deus, é o Espírito do seu Pai, é o Espírito de Cristo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus que está em mim, tem você. É preciso se apaixonar por Ele, é preciso amar o Espírito Santo, é preciso buscar o Espírito Santo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Com sede. O salmista disse: eu tenho sede, como as corças suspiram pela fonte das águas, assim minha alma anseia por ti. As corças são um animalzinho da floresta, que quando o tempo está quente, elas não aguentam ficar de pé, porque os cascos delas são moles, esquentam demais. Ela precisa de água. Se ela não encontrar água, ela morre. E essa água da vida que está dentro de cada um de nós, você muitas vezes não está percebendo que está morrendo, porque você não está bebendo desta água, que é Jesus que te dá essa água. Ele disse que aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Essa água é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que habita dentro de nós, não está em outro lugar. Jesus disse: olha, o reino de Deus, quando lhe disserem que está aqui, acolá, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Para de ficar olhando para o céu e clamando um Deus do céu, porque Ele está perto de você. Perto está o Senhor daqueles que o buscam, perto de você. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Agora Ele não mora na varanda da nossa casa. Nós somos a casa de Deus, amém? Amém. Nós somos o lar, o lar de Jesus. Somos a morada do Espírito Santo. Mas Ele não mora no pátio de entrada. Ele não mora no salão da sala de estar. Se você quiser encontrar o Espírito Santo, você tem que ir lá no profundo, no ambiente, no recinto, lá no profundo, que só com muita intimidade, renúncia, atenção, está ligado, não distraído, conhecendo, meditando de dia e de noite na palavra, você vai encontrar e chegar neste lugar, e ali sim é um lugar de descanso, de paz, de alegria, de felicidade, de cortinas, de tecidos maravilhosos, que quando você abre a janela, você deslumbra a imagem maravilhosa de um jardim de Deus. É lá, não é lá fora, é lá dentro, é lá dentro. Por isso que eu pedi: sente aqui, venha para frente, não fique lá querendo só saber se a pessoa está lá dentro, escutando. Será que está? Entra no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, com toda ousadia, porque o sangue de Jesus purificou você, e você hoje pode
entrar na sala do trono. Glória a Deus, aleluia. E beber da fonte, que não são as fontes que nós estamos acostumados a beber no dia a dia. Josué 15,16. E Caleb disse: darei minha filha Axa. Ele tinha uma filha chamada Axa. Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Quiriat-Sefer era um rei de uma terra ímpia, uma das terras que Josué e Caleb estavam guerreando para tomar a terra prometida, que Deus prometeu desde Abraão. O homem que ganhar a batalha, eu darei a minha filha em casamento. Otiniel, ou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o irmão mais novo de Caleb, a conquistou. Caleb deu-lhe sua filha Asca por mulher, cumpriu a promessa. Quem vencer, eu darei minha filha. Ele venceu, ganhou a filha. Isso não é o caso do que a gente quer falar, mas só para a gente pegar o contexto. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Quem era o pai? Caleb. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb. Caleb perguntou à filha. Viu ela reclamar, né? Perguntou: o que você quer? Quero um presente. Respondeu ela: já que me deu terras no Negueb. O Negueb era uma terra de Judá desértica, seca, uma terra seca, e ela não estava se agradando da terra que o pai tinha dado. Dê-me também fontes de água. Eita glória! Terra seca, meu irmão. Você está em terra seca, peça ao Senhor fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Eita meu Deus! Sabe o que significam as fontes inferiores? São as melhores bênçãos, as inferiores, viu? As melhores bênçãos que existem para a sua vida. Uma boa igreja, um bom casamento, um bom emprego, as bênçãos, dinheiro para gastar, saúde, tudo que você tem, paz do espírito, tudo que o homem tem. Uma boa igreja, um pastor bonzinho. Quem é que gosta? Quem é que quer isso? Nós queremos isso? Essas são fontes inferiores. Amém? Então a igreja, ela está o tempo todo com saudade de Jesus. E foi cantado aqui: passa lá em casa, Jesus. Passa lá em casa, eu tenho saudade de tudo. Passa lá em casa, Jesus. Jesus, vem aqui, vai ali, aparece e mostra onde está a tua presença. Vem cá. Essas são as fontes inferiores. É ruim? É maldição? Não. Jesus é bom, mas nós estamos ainda bebendo das fontes inferiores. Mas o Pai tem para nós fontes superiores. Amém? Deus, Ele quer te dar, Ele quer te chamar para um lugar de intimidade com Ele. Fontes superiores. A gente se contenta com um copinho d'água, pouquinho. Ele quer que você mergulhe num rio, e esse rio é Ele mesmo. Um rio para você depender só dele, que nada mais importe. Como hoje a Maria estava falando com a gente: meu Deus, se eu pudesse eu não saía daqui, porque nada mais importa. Não foi isso? Ela sai de lá cheia do Espírito Santo. Nada mais importa.
não tem lugar melhor do que a presença de Deus, mas não a presença de eu ficar chamando do lado de fora, nem do lado da sala, mas que você entre nas recâmeras do Rei. As recâmeras são a intimidade, de chamá-lo de paizinho, de Abba Pai, de você ter intimidade com Ele, e você de fato ter essa permanente presença na sua vida. Então tudo que você pedir lhe será feito. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedir-direis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora, quando você tem o melhor, as fontes superiores, o que mais você vai pedir? Vai ficar com saudade das bênçãos, da saúde que você tem? Eu tenho paz, eu tenho uma família, eu tenho filhos bons, eu tenho um emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Que loucura, irmãos! Quando nós temos fontes superiores à nossa disposição, mas a questão é que a gente fica pegado só nas fontes inferiores. Não é pecado não, irmãos, mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você, minha filha. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Você tem esse potencial, Deus quer te dar, mas você não tem sede, insensível, sabe? A insensibilidade era a coisa que marcava a vida dos leprosos. Os leprosos, eles podem, você já ouviu falar em faqui? Quem ouviu falar em faqui? Faqui, ele deita numa cama de prego e não sente dor, porque ele está insensível. Mas ele não está insensível porque ele é forte, não, ele está sensível porque ele está doente, está com as carnes podres e não tem condição de sentir dor. Nós precisamos almejar, participar, ganhar esse novo ambiente, esse novo recinto que Deus tem para mim e para você. Espírito Santo de Deus. Abra aí Lucas 22. Verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, dos pães asmos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Amém? Amém. Vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Jesus aqui, ele já estava, perto de ser preso. Ele já estava ali, no mesmo capítulo da prisão de Jesus, da negação de Pedro, do julgamento de Jesus. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Jesus é fissurado em encontrar alguém carregando um pote d'água. Amém, queridos? Amém. Jesus, ele quer te encontrar carregando um pote d'água, ele quer te encontrar carregando o Espírito Santo, a água da vida. Ele quer isso. Quando vocês encontrarem um homem carregando um pote d'água, sigam ele até a casa em que ele entrar. Quem é que não quer seguir alguém carregando um copo d'água numa terra seca, deserta como era Israel? Esperar pelo menos cair uma gotinha para eu beber. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus mandou perguntar ao dono da casa. Jesus não estava lá, mas de cá ele estava sabendo que tinha um homem carregando um pote d'água e que ele ia entrar nessa casa. Jesus já sabia onde era, mas ele respondia de uma forma diferente, mesmo sabendo de tudo. Vão lá, tem um homem carregando um pote, sigam ele. Quando ele está, pergunta ao dono da casa: onde é que vai ser? Eu estou perguntando.
Ele lhe mostrará uma ampla sala, uma sala ampla. Algumas traduções vai dizer um cenáculo, né? Cenáculo é a sala grande na parte de cima. Deu para entender? O Espírito de Deus está falando ao seu coração? Aqui na minha tradução diz assim: uma ampla sala no andar superior. Jesus quer encontrar com você nas fontes superiores, no andar superior. Uma casa toda mobiliada, estava tudo pronto. A gente gosta de convidar Jesus e a gente deve convidar, né? Mas o Espírito Santo, não convide o Espírito Santo para vir, não. Ele já está aí, vá até Ele. Amém? Busque a Ele. Busque. Façam ali os preparativos. Amém? E saíram e encontraram tal, tudo que Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Mais uma vez a gente vê que Jesus quer nos encontrar, Deus quer nos encontrar, Deus nos quer no andar superior, nas fontes superiores. Por isso que Caleb deu a sua filha, que ali, a filha dela, ela representa ali a igreja, deu a sua filha às fontes superiores e às inferiores. Nós não precisamos viver somente nas fontes inferiores. Oh, irmãos, como a igreja de Cristo está mergulhada nas fontes inferiores, e muitas vezes são fontes que estão tão batidas e remexidas que já estão enlameadas. Deus quer nos encontrar na parte superior, nas fontes superiores. Você também não pode desprezar as fontes inferiores. Você não pode dizer: ah, não quero bênção, não quero paz, não quero uma boa família, não quero uma boa igreja. Não, tudo isso é lícito, mas Deus tem mais. Agora, é só para quem buscar. Amém? Só para quem quer. Se você quiser viver essa vidinha aí cristã, eu não sei nem que ânimo a gente tem de vir para a igreja fazer culto. Isso é graça de Deus mesmo, né, irmãos? Se contentando com tão pouco, quando nós temos um Deus rico em graça, em bondade, em amor, um Deus santo que quer que nós vivamos com intimidade com Ele, mas nós rejeitamos. Eu ouvi uma frase de um homem de Deus essa semana. Eu fui daqui para Salvador, fui ouvindo uma pregação e ele falou uma coisa que fiquei assim, a princípio eu disse: não, isso não é certo não. E hoje de manhã eu estava tomando café e lembrando disso, né? Como é que o cara fala um negócio desse e depois eu cheguei à conclusão que é verdade. Faço uma pergunta a você: o que é mais difícil? Amar ou ser amado? Me responda aí, rapidamente. Ser amado. Ser amado é mais difícil? É verdade. Ser amado é mais difícil. Porque as pessoas dizem e sabem que Deus ama, mas não querem o amor dele. Lembra de Pedro lá em João 13? Jesus quis amar ele, lavar os pés dele. Não, Senhor, o meu de jeito nenhum. Então tu não tem parte comigo. É difícil. As pessoas não querem ser servidas. As pessoas querem servir. Nada, está tudo certo. Servir são fontes inferiores. Ser servido são fontes superiores. Amém? Porque quando a gente não quer ser servido, é porque a gente acha que não foi chamado para servir. Então prefere viver na situação lá embaixo. Não, tá bom aqui, não me sirva não, tá tudo bem. Olha, separe, essa é a igreja que serve, que quer servir as pessoas. Amém? Nós queremos servir a comunidade, nós queremos abençoar a comunidade, mas é tão difícil. É mais fácil a gente abençoar do que eles aceitarem a nossa bênção, não é? Eles não aceitam. É uma natureza humana, terrena, infernal. Não acredita que há fontes superiores de bênçãos para eles. Então prefere ficar, não,
aqui tá bom, não preciso não. Quero não, tá bom. Eu fico impressionado que às vezes eu vou com o Regis para a rua, se olhar para trás a gente para e dá carona. Mas está vendo o carro vir, está vendo o barulho do carro, está caminhando a pé. Eu não dou carona mais não, porque eu não quero ouvir. Não, pode ir, eu vou para ali, eu estou andando mesmo. Não aceitam nenhuma carona. E olha que eu gosto de dar carona, eu gosto de servir. Por quê? Eu entendo que o que eu tenho é para servir, mas não querem. Fazer o quê? Eu vou me embora, fico andando. Hoje mesmo passei. Ontem, que eu fui ontem para Salvador, voltei hoje. Tinham ali já, antes da... senhora, sei lá. Não dão carona, não querem. Muito difícil. Assim somos nós. A gente precisa ter uma intencionalidade. Quantos aqui já ouviram falar dessa palavra? Intencionalidade de querer, não para ser seguido, mas para buscar o melhor de Deus para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Amém. E isso não está na periferia, não está na porta da rua, porque é muito valioso. Tudo que é valioso você tem que escavar para encontrar. Você não acha ouro na flor da flor não acha. Você tem que escavar a profundidade. E para escavar tem que jogar a coisa para trás, né? Terra, pá, joga para trás. Então é isso que Paulo fala aqui, jogando as coisas, é que deixando para trás, né? Deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então é preciso que a gente enxergue isso, irmãos, que a gente enxergue. Tem outros versículos aqui, quer ver? Em Marcos 14, Marcos está aqui logo atrás, Marcos 14, versículo 15, olha o que diz aqui. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior. Então não é numa parte só que está falando isso. Quando a Bíblia repete várias vezes o mesmo texto, a mesma ideia, é porque são coisas importantes, irmãos. Está também em Atos 1,13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, né? É a mesma palavra. Eles, quando chegaram, subiram ao aposento. Se subiram, está onde embaixo? Alguém sobe para baixo? Subiram ao aposento. Tudo isso mostra, aponta para que a gente precise se esforçar. Não se esforçar, na verdade é mais um descanso. Descansar no Senhor, mas buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, nós estamos vivendo uma vida um pouco assim, vamos dizer, fastienta, sem fome de Deus. Nós nos contentamos todo domingo, toda quinta, está aqui no culto, se alimentando e bebendo das águas das fontes inferiores. Mas eu quero dizer para você que existe uma fonte superior. Amém. Disponível para você. Amém. E que você precisa buscar, porque essa frieza espiritual, isso é reflexo de alguém que não tem fome de Deus. E ele disse: venham a mim aqueles que têm fome, comprem sem dinheiro, não custa nada. Vinde a mim e bebam das águas da fonte da vida. Vida viçosa. Então, quando você vê uma igreja morna, uma igreja morta, uma igreja que não, sabe, é uma igreja não espiritual, é uma comunidade não espiritual, está atrás somente das coisas resolutivas. Resolveu meu problema, está tudo bom. Sabe, eu não sei se foi aqui falando sobre
espiritualidade resolutiva, espiritualidade redentiva. Falei na quinta-feira. Nós só queremos o nosso problema resolvido. Resolver o meu problema? Então, a gente quer resolver o nosso problema para não depender de Deus. Mas eu quero dizer a você que Deus quer que você dependa dele. E se você achar que você resolveu o seu problema e não precisa mais de Deus, ele vai te dar mais. Amém? Ele tem muito problema para te dar, mas o problema que te dá é para você depender dele, você buscar ele, você buscar. Então, quando vier problema, agradeça a Deus, obrigado por esse problema, porque é mais uma chance que eu tenho, é mais um motivo que eu tenho para te buscar, para entrar lá dentro e não ter vergonha de te encontrar deitado na cama, lá à vontade de eu chegar e deitar junto contigo e acariciar a tua face, porque ele é teu Pai santo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele quer te dar conforto, paz, alegria. Ele quer te encher de alegria, te encher de entusiasmo, mas precisa que você coma sal. E sal da terra está aqui, você pode comer que você vai ter sede. Amém? Por isso que a gente precisa comer sal da terra, né? Venha todo dia, que aos poucos você vai entendendo que é preciso buscar Deus numa fonte superior, lá onde Cristo está. O apóstolo Paulo falou isso. Se verdadeiramente vocês ressuscitaram com Cristo, agora busque as coisas lá do alto, onde Cristo está. Aí a gente entende que é lá na lua, lá no satélite, não, é lá do alto, as fontes superiores, dentro do nosso interior, no nosso lugar santíssimo. Deixa eu abrir aqui Atos 9, versículo 37. Havia em Jope uma discípula de quem? De Jesus, né? Chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado. Olha, mais uma vez falando de água aqui. Seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar de cima, no andar superior. Amém, irmãos? Deus, Ele cuida, na graça comum dele, Ele abençoa muitas vezes mais o ímpio do que nós. Você conhece algum ímpio mais abençoado do que nós? Conhece ou não? Conhece ou não? Pois é. Mas ele não tem acesso às fontes superiores que você tem, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Ele não tem esse potencial. E você tem, você pode. Por isso que eu digo, essa igreja se tornará uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja poderosa, que vai fazer as mesmas obras que Jesus fez, e maiores obras farão, porque ele foi para o Pai. Se ele foi para o Pai, ele deu o Espírito a ele, e nós precisamos buscar esse Espírito, falar em novas línguas, profetizar, curar, impor as mãos, e as pessoas forem libertas. Nós precisamos disso. Agora é preciso que a gente negue-se a si mesmo e busque a Jesus, não lá em cima, mas aqui dentro. Amém. Lá no fundo do nosso coração. Amém, queridos? Agora se prepare, porque a vida cristã verdadeira, de buscar as coisas lá do alto, de se saciar da fonte do Espírito Santo, é um projeto de morte. Quantos aqui querem morrer? Todo mundo com medo de morrer, hein? Mas é morrer o seu ego, morrer sua alma, seu egoísmo, morrer sua cegueira espiritual, morrer sua incredulidade, morrer seu pecado oculto.
Sabe por que a gente não entra nas recâmaras do rei? No quarto de intimidade com o Pai? Naquele lugar secreto? A gente pensa que o lugar secreto é no nosso quarto, fechar a porta, pronto, é secreto. Pode ser, mas se você não largar essa desgraceira toda lá fora, você é mentira que você não está em intimidade com o Pai. Você está ali, mas a sua oração não passa daqui, porque você tem medo de abrir o seu coração para o Pai. E com Ele é Deus de luz, não de trevas. Amém? Então a gente vai caminhar nessa direção. É, como eu falei, um projeto de morte. O egoísmo, a vaidade, a metição, metida besta, pensa que é sem ser. E quando a gente futucar lá dentro onde ele está, para isso você vai ter que demolir muralhas, assim como Josué demoliu as muralhas de Jericó. Você vai ter que dar 7 voltas, e na 7ª volta gritar bem alto, tocar trombeta, para que a muralha caia, para que você realmente entre na cidade santa, no lugar do Altíssimo, na presença do Santíssimo Espírito Santo. Então que você possa compreender essa palavra, uma palavra forte, porém, a primeira vez que eu estou, Deus me deu essa palavra há pouco aí, meu Deus, tem que ser isso mesmo. E eu tinha, no tempo de vocês, no tempo de vocês não, e até não muito longe, eu não entendi direito que fontes superiores eram essas, que fontes inferiores essas, que fonte de cima, fonte de baixo. Essa fonte é Jesus, Ele é a fonte de águas vivas. Agora existem as fontes de águas vivas, as fontes inferiores. Todo mundo pode beber de baixo, mas só o crente pode beber das fontes superiores. Só o crente pode entrar no Santo dos Santos desse seu interior e aí enxergar. Esteja preparado. A podridão que está dentro de nós, o lamaçal que está dentro de nós. Enquanto você se achar que você é bonzinho, as pessoas gostam de mim, eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, você não vai conhecer as fontes superiores. Não tem problema, você vai ficar aí no lugar que você está, mas é preciso mover essas águas para que a sua vida seja purificada, você possa conhecer o Santo dos Santos e conhecer o lugar santíssimo, que é onde habita o Eterno. Amém? Deus abençoe, fique com essa palavra aí nessa noite, medite, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.